Vamos lá, pessoal. Mais uma leitura barra barra. Hoje é domingo, 14 de 5 de 2023. Nós lemos até esse trecho aqui, para ficar mais fácil, ó, antes da figura 1.19. No livro, está na página 35, até onde nós lemos. 35. Nós vamos começar a leitura. Aí vem 1.19. O gráfico já termina aqui no finalzinho. Então, nós vamos começar a leitura agora na página 38. É onde começa esse 1.9 aí, ó. 1.9 aqui é onde começa a leitura, então. Olha lá, figura 1.19. 1.19, página 38, que a gente começa. Então, No meu tá na 37. tá na 37? É Desculpe, o tá na final, é o final da. 37. Tá na 37, desculpem. Então, página 37 é que eles mudaram a ordem aqui, colocaram conforme o original. Eu não concordei com o original, não, mas eu acho que era assim. Tinha que ser igual eu fiz aqui primeiro. Igual foi na trilogia. A trilogia é desse jeito. É o gráfico, abaixo do gráfico, falando sobre o gráfico. Aí aqui no barra barra ficou invertendo. O gráfico está abaixo, a leitura está acima, entendeu? Vai perdendo a ordem das coisas, mas beleza. Optaram por isso, né? Aqui não é o momento para eu criticar isso. Então, beleza. Página 37, tá? Para quem tiver com um livro físico, então vamos começar aqui nesse pedacinho. Deixa eu pôr o meu gráfico por cima aqui. Já por isso pronto, eu esqueci. Gráficos, barra barra, figura 1.19. Aí deixa aqui. Bom, alguém até me perguntou essa semana, a ferramenta que eu uso é essa aqui, ó, PIMI, que chama. Aí você consegue sobrepor o que você quiser. Aqui, ó, aí você vê essa estrelinha aqui. Olha lá, Figure, Enable Top Most, pronto. Ela fica no topo o tempo todo. Para quem vai estudar direto no computador, ó, fica prático. Aí fica o teu gráfico aqui, e aqui você começa a leitura. A barra 1 foi um rompimento abaixo de uma barra de reversão de alta. Vamos lá. A barra 1 foi um rompimento. O que é rompimento, gente? Essa é uma barra de tendência. Lembrando que toda barra de tendência ela é um rompimento, um vácuo, um clímax, né? E uma tendência. Então, o mercado aqui tentou subir, tentou reverter, seria o termo correto, caiu, tentou reverter, rompeu para baixo. Então, isso que aconteceu aí. A barra 1 foi um rompimento abaixo da barra de reversão, que seria essa barra branquinha, que tentou reverter. Falha de barra de reversão em uma forte baixa. E foi uma ótima venda, porque os primeiros compradores que compraram estão armadilhados e forçados a vender em um ou mais ticks abaixo de sua mínima. Quando tem essa barra, mesmo essa barra de reversão, essa barra branquinha, ó, mesmo ela não sendo acionada, compradores ficaram armadilhados, porque quem dominou nela foi compradores. A gente enxerga isso. Como foi, como não foi, como é volume, como está lá dentro, por dentro da barra, não interessa. O que interessa é que a gente ter o raciocínio de que nessa barra aqui, quem dominou foi compradores, então, sendo rompido acima por um tique ou não, tem muito comprador aqui, ele vai acabar tendo que estava apostando que o mercado reverteria, e se sentiram empolgados e, querendo ou não, ficaram armadilhados. Um tique Eu tenho, abaixo gera um movimento. Gera. Leandro, eu tenho a impressão que isso aí é aquele pessoal que opera a banda de Bollinger, né? Que fala assim, não, nessa hora já encostou na banda, vamos comprar a contra, né? Perfeito, pode ser mesmo. Você pega aqui, ó. Olha o exemplo. Ó. Deixa eu mudar para o gráfico preto e branco. Aqui, para vocês visualizarem melhor. Ó, aconteceu isso aqui, ó. A barra branca, né? Depois de uma forte queda dessa, dá uma barra dessa, e lembrando que ó, compraram ainda desde o começo, nesse exemplo que eu estou dando aqui. Falhou, olha lá, ó, uma venda abaixo. Nós fizemos essa venda aqui. Olha que delícia. O mercado cai mais uma cacetada.
Lógico que ó, aqui nós temos uma L1, aqui tem uma L2, até a até a terceira vez, desculpa, L1, até a terceira L1, o Brooks fala que você pode vender. Ó, poderia vender aqui. Mesmo assim, né, quem usou o stop tech não foi estopado, continuou na operação, mas aqui já era a terceira L1 nessa queda, tá? Mas olha que legal, tá aqui o exemplo. Acabamos de ler e a gente já vê que isso aconteceu ontem, nós entramos nela. Eu entrei até por outro motivo, mas é bom relembrar, ó. Ler é relembrar, mais motivos ainda para a gente entrar nessas entradas. Um doji é uma lateralidade de uma barra e vender, opa, o doji é uma lateralidade de uma barra e vender abaixo de uma pequena barra no topo de uma lateralidade sempre é uma boa operação, especialmente uma forte baixa, como foi o caso das barras 2 e 3, que seguiram grandes dojis. E a barra 3 também foi uma L2 em uma baixa. Aqui, ó. 2 e 3, barras dojis. Fora de contexto, barra de doji é horrível para se entrar, mas dentro de contexto assim, ó, você pega aqui, você já tinha um arame farpado, não na segunda, na terceira barra aqui já tinha um arame farpado bem claro. Então, vender a 2 era uma small bar, um dojizinho aqui em cima, e a terceira principalmente, ó, virou uma L2. Para quem tem ainda não, olha lá, ó, se não é L2. Aqui nós temos uma H1 sintética, L1, H2 e L2, que é o que ele chama de L2. Agora, note que se eu fizesse contagem de forma sem ser sintética, só nominal, eu só teria L1 aqui. Ah, não, todo jeito foi H2, L2, desculpa. Aqui nominal L1, H1, L2. De uma forma ou de outra, foi uma L2 nominal ou sintética. Aqui foi uma venda. Espetacular, né? L2, após um impulso, após uma queda forte dessa, small bar, uma boa L2. Alguma dúvida? Até aqui, só me interromper. Beleza. Ai, desculpem. Próximo gráfico. Aliás, vamos lá, né? O bom é a gente achar exemplos aqui, a gente. Não precisa nem procurar exemplo, nem demorei para achar o exemplo. Olha aqui. O mercado está caindo. Aí, ó, um pequeno doji, L1 aqui, L2, ó. Forte queda, L2. Nós pegamos essa venda aqui também. Olha que legal. Na sala nós pegamos. Tá vendo, gente? Tem hora que é simples operar se você abrir a mente, ter paciência, esperar acontecer algo que você conheça. Nós tínhamos comprado aqui, fizemos scalp e vendemos aqui. E aqui era trade para continuar caindo, porque tinha chance de ser perna 1, perna 2. Ó, fez mais bons pontos aqui. Não precisei nem procurar dólar. Olha como que o dólar é uma delícia de operar. Acabamos de ler 2 parágrafos, já achamos 2 trades no mesmo dia. A barra 1, nessa figura, foi uma reversão de 2 barras idênticas. Aqui, ó. Reversão de 2 barras idênticas, depois de atingir a mínima da abertura. E foi a mínima mais alta. Ó, o mercado, a mínima da abertura. O mercado abriu aqui, ó. Então a primeira barra foi essa. Atingiu a mínima. Acabou que fez, então, um fundo duplo. Então foi uma mínima mais alta ainda, se comparado aqui embaixo, ó. Então, aí, ó, sendo uma boa compra. E foi uma mínima mais alta. Não precisa nem procurar exemplo disso, né? Acontece todos os dias. Esse exemplo aí, ó, reversão de 2 barras, mínima mais alta. Olha que interessante. O mercado subiu, pelo menos para um scalp. Olha, mesmo dia, já achei 3 exemplos, não preciso nem ficar procurando para trás. Legal. A barra 2, o tamanho da barra, ó a barrona. Foi uma pequena barra de reversão. Não, mas então eu tô lendo errado. Essa numeração tá errada.
Deixa eu ver se o gráfico tá certo. Tá, 2. A barra 2 é uma pequena barra de reversão de baixa na máxima de uma grande tendência de alta que testou a média móvel. Ah, essa numeração nós vimos semana passada no gráfico, né? Não sei, o Brooks, na hora de fazer isso aqui, o número 2 tinha que estar um pouquinho para a esquerda, ó. Está se referindo a essa barrinha pequenininha aqui, ó. Mas está meio que debaixo da 2 aqui. Deixa eu até olhar o livro original. Deixa eu ver se eu até tenho ele aqui ainda. Que eu mudei de No computador. original tá igualzinho, eu estou acompanhando aqui. Você tá com o original? Você vê, então tá fora de lugar mesmo, né? A 2. Tá. Não, então beleza. Então é erro do gráfico do Brooks. A 2 que ele está se referindo é essa pequenininha, então, aqui, que testou a média móvel, tá? A barra 2 foi uma pequena barra de reversão de baixa na máxima de uma grande barra de tendência de alta e testou a média móvel. A grande barra de tendência de alta é essa aqui, que seria a reversão de duas barras que nós vimos anteriormente. Ela falhou em reverter e configurou uma compra um tique acima de sua máxima para uma segunda perna para cima. Marcou o fim da primeira perna de uma barra. Então, ó, quando rompeu acima aqui, essa barra testou a média móvel, então teve uma grande barra aqui, testou a média móvel, então formando uma pequena barra de queda, e quando veio acima, mais um fator que ajuda na hora de tomada de decisão. Na hora que abriu essa barra aqui, essa grande, compraram desde o início. Então, ó, rompeu e foi embora. Deixa eu ver se eu acho um exemplo desse aí, rápido. Eu vou precisar já um gráfico que tem a média móvel. E tem uma pequena barra nesse contexto, para cima ou para baixo. Às vezes, ó, isso é comum acontecer em média móvel, principalmente a 2HM. Ó, aqui eu não sei se deu um por um, mas seria como se fosse esse exemplo aqui, ó. Na média móvel, veio, forma uma barrinha pequena, mas se vier acima dela, vamos ver se deu pelo menos ela ali. É porque estava contra a tendência, depois surgiu outro setup. Olha lá para vocês verem. Foi quase no tique exato lá, faltou um pouquinho. Não, faltou um pouquinho porque eu medi errado. Aqui, ó. Deixa eu medir certo aqui. Olha lá. Foi no tique. Oh, faltou um tique, mas olhando, ó, foi esse contexto, ó. Rompeu aqui, formou essa barrinha, compraram desde a abertura, pelo menos acima da barrinha gerou um scalpzinho aqui. Claro, estava contra a tendência, não é o melhor exemplo. É que eu quero ganhar tempo aqui achando bons exemplos para a gente avançar na leitura, mas eu não quero ir avançar sem que vocês fixem, né? Não adianta a gente correr na leitura e não fixar um exemplo, não fixar uma situação. Aqui, ó. Aqui temos um exemplo, ó. O mercado subiu, formou uma pequena, não é tão pequena, mas é uma barra que tentaram reverter na média móvel e acima dela, aí, ó, gerou um trade pelo menos para um scalp. O dia estava lateral, então é scalps que se faz nesses dias. Aí então temos um exemplo aí, quando você vê o mercado subindo, parou na média, fez uma barra pequena e volta a subir, aí ó. Tá bom, né? Já achamos um exemplo semelhante. Se vocês olharem, vamos avançando. A barra 3 aqui, foi uma barra interna, uma inside bar, após o rompimento de uma linha de canal de tendência de alta e a máxima de ontem, estabelecendo uma venda de cunha. Uma venda, né, de topo em forma de cunha. Olha lá, um, dois, três puxadas. Tá alto aqui, perto, ultrapassando a máxima de ontem. É normal falhar a primeira vez, a não ser que esteja muito forte e seja rompimento, mas geralmente falha a máxima ou a mínima do dia anterior. Aí gerou uma venda nessa barra 3 por ser uma cunha. Eu vou lembrar, acho que essa semana aconteceu isso aí. Aqui, ó. Olha lá, o mercado subiu forte, tinha não tinha mínimo máximo aqui, mas ó, um topo em forma de cunha, ou aqui ó, um, dois, três, deu uma inside bar, olha a venda. Nós não vendemos aqui, que estava muito forte, mas ó, aqui nós vendemos, quem vendeu me acompanhou, vendemos aqui, deu esse trade.
Mas é porque aqui estava no canal estreito muito forte. Mas ó, uma venda em forma de cunha. Gente, é comum achar cunha. Aqui tem ó, uma puxada, duas, três. Aqui um topo em forma de cunha. Não chegou nem a romper o dia anterior. Só que não deu inside, né? Bom, não é achar exatamente uma inside, mas se achar nesse contexto, tem quando falha, ó, falhou, gerou movimento ao contrário. Ó, cunhas acontece de muitas formas, né? Então, não vou nem fuçar aqui, mas topo, porque tem muita coisa para ler ali, aquele detalhe. A quem me segue há mais de 2 horas sabe tanto que eu gosto de cunha e sempre vivo mostrando elas acontecendo. Então, topo em forma de cunha, uma variação. Aqui também poderíamos enxergar como um impulso, canal, né? Um canalzinho. E olha onde veio testar o canal. Veio testar a mínima do canal, a abertura do canal, a mínima do canal. Ó, gerando outra operação aqui, pelo menos para um scalp de novo. Vocês veem como é que o mercado não se repete. A barra 4 aqui foi um doji depois de dois outros dojis. Então, ó, dois dojis aqui, três dojizinhos aqui, e uma barra com um corpo minúsculo, não uma boa barra de setup quando as mínimas, máximas e fechamentos estão tendendo para cima. O setup de segunda entrada necessário veio barras depois, completando a máxima mais baixa que se seguiu e o rompimento da linha de tendência. Ou seja, comprar, quando você tem uma micro tendência aqui, ó, você tem um outro impulso e começa a barras ficar positivas, ó, vender logo abaixo dela não é interessante, porque isso aqui chama dojis em tendência, né? Cada um tá ficando com mínimas mais altas, máximas mais altas. E Ô, aqui, Leandro, aí também era uma cunha aí, no essas... meu ponto de vista, não lendo isso aqui, eu acabaria entrando aqui nessa 4, porque seria a segunda entrada depois da cunha. Mas agora aqui tem esse detalhe, né? Que ele está fazendo a crítica. E qual que é o problema aqui? Às vezes começa a gerar dojis com corpos de alta, de repente dá uma mini barra surpresa aqui, ó. Dá uma barrinha forte para depois voltar a cair. Nesse caso aqui, ele considerou entrar na segunda entrada, que foi aqui, ó. Essa reversão de duas barras aqui você venderia. Foi isso a pergunta que você fez? Me respondi? Deixa eu mostrar exemplos. Ó, aqui tem uma cunha, topo e forma de cunha. É que teve ali umas cunhas pequenininhas, né? Umas três ali. Ali, ó, até a 4, a máxima ali ali nos arames farpados, tá vendo ali? Aqui? Isso, é. Não, então, é aqui que ele está explicando. Não seria uma boa venda, porque também nós temos quatro barras seguidas da mesma cor, né? Tudo com corpos, né? Embora pequenos, positivos. Temos tendência em dojis, então não seria tão legal. E se a gente for olhar o exemplo, ó, olha aqui, ó, esse caso aqui. Uma cunha, aqui para mim já seria uma venda. Aqui, né, já seria uma venda, mas note que quando vendeu a primeira vez aqui, ó, você tinha uma, duas, três barras de alta, ó. Isso aqui poderia dar continuidade. Então, vender aqui não seria a melhor opção. Às vezes a melhor opção foi aqui, ó, a reversão de duas barras, dentro do raciocínio daqui, ó. Você quer entrar vendido, mas você está tendo várias barras sequentes da mesma cor. Isso é ruim para entrar vendido. Às vezes é melhor esperar a segunda entrada. Tanto que quem esperou a segunda entrada ou foi nesse mini dojizinho horroroso aqui, ou foi nessa barra, essa reversão de duas barras. Note que depois que a pessoa entrou aqui, ela não passou, o trader entrou aqui, ele não passou mais calor. O preço só caiu. Vamos ver se a gente acha outro exemplo de uma cunha em que o teste do topo dela aconteceu isso aí. Caindo, 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 vem, compra, compra. Quando a gente vê o gráfico indo para cima, é difícil achar um que é para baixo visualmente. Ó, aqui foi uma cunha que, olha lá, aí sim, ó, reforçou a queda.
Uma, duas, três, ó, dois Gs, corpos para baixo. Note que a primeira vez que foi para cima já falhou. Pronto, o mercado mudou seu ciclo. Nesse momento aí, o mercado já demonstrou que seu ciclo já estava diferente. 4 barras de queda. Aí dá uma reversão de 2 barras, rompendo essa microlinha de tendência. Aí dá uma reversão de 2 barras. Pronto, tá vendido. Aqui nós acabamos entrando nesse dia nessa venda aqui, ó, porque aqui fez uma cunha, um impulso e uma bandeira de baixa em forma de cunha, né? Uma puxada, duas, três. Aí, ó, deu a venda, deu esse finalmente aqui. Agora outras cunhas, exemplo igual exato aquele ali, não achei não, mas vocês entenderam o espírito da coisa, né? Que é, se tiver de novo força de alta, espere uma segunda entrada. Ela veio rápido, não veio bem mais baixo, você não perderia em esperar e vender aqui. Nesse exemplo aqui dá 4. A barra 5, tá aqui, esse doji, foi um rompimento com falha de um tique no topo de uma II. Então lá, aqui nós tivemos uma II interna, rompeu por um tique acima, configurando uma falha de bandeira final, que foi revertida pela barra 6. Ah, nessa barra aqui, ó, que depois desceu, rompeu para baixo e foi revertida pela barra 6. Olha lá, ai, rompeu para um lado, falhou, rompeu para baixo, que configuraria bandeira final após essa queda. Ai, pode ser bandeira final. Rompeu para baixo, reverteu aqui, pronto. Bandeira final gera o que, pelo menos? 2 pernas, né? O oposto. Ou até mesmo reversão. Mas pelo menos 2 pernas se espera. Pode-se então comprar a 6, ou quem quiser esperar, aqui deu um platô, olha lá, 3 barras com máximas idênticas, gerou outra compra. E quem segurou, olha lá, não foi estopado nem no 0 a 0, nem no 0 a 0 foi estopado, o mercado deu mais uma pancada para cima. Estávamos em lateralidade, tinha que tomar cuidado, esperar para sair. Barra presente, ó. 1, 2, 3, a maior barra de todas nessa subida. Aqui você podia estopar no dedo na hora que ela fechasse. Deixa eu ver se eu acho um exemplo desse. Eu falo todo dia, né? Tanto no YouTube, tanto na sala, a gente fala da AI, pode ser bandeira final, dependendo do contexto. AI é muito interessante, ó. Aqui nós tivemos uma AI, ó. Aqui que interessante, ó. Rompeu um tique para baixo. Desculpa, primeiro, rompeu para baixo mesmo. Aí só foi para cima depois, ó. 2 pernas. Olha lá, acabei de explicar a teoria. Alguém não viu? Alguém não viu? Ó, ai, rompeu um tique para baixo. Aí, logo acima, você já pode comprar. Aí, o mercado vai fazer pelo menos 2 pernas para cima. Aí, ó. Fez 2 pernas. Às vezes ele até reverte, por isso chama bandeira final. Pode ser, né? Uma possível bandeira final, a gente vai ver depois se foi ou não. Mas pelo menos gera um trade de contra-tendência, porque você sabe que vai ter 2 pernas ao contrário. Posso o microfone, gente, só deixa aberto se for falar. Sim, então nós temos? Sim. Configurando a área, formou a mínima. Ah, não, ainda tem mais. A mínima com a barra 6. Isso também reverteu o rompimento para uma nova mínima do dia e formou uma bandeira de alta em forma de fundo duplo com a barra 1. Aqui, ó. A 1 e a 6 aqui, ó. Então, deixa eu desenhar de novo. Tem gente que às vezes até hoje não sabe aí. Bandeira de alta em forma de fundo duplo. Ó. Você tem, então, um fundo duplo aqui. Uma bandeira de alta aqui vira um mastro. Aqui gera uma compra. E olha, para vocês verem, é semelhante ao desenho que nós vimos no nosso gráfico aí agora há pouco, lá, o rompimento de um tique para baixo. A única diferença aqui é que reverteu bem, mas também porque estava baixo, então foi testar o topo lá em cima. Mas o desenho quase igual do padrão. Então reverteu o rompimento da mínima do dia e formou uma bandeira de alta
e foi uma falha de rompimento de 5 ticks. Isso aqui é um setup deles lá, então para nós aqui não interessa. Barra 7. A barra 7 está aqui. Foi um doji que configurou um M2B, uma H2 acima da média móvel e uma compra de mínima mais alta após a perda de alta da barra 6. Mesmo tendo corpo pequeno, era uma segunda entrada e estava a favor da tendência. Então, a barra 7 está aqui. M2B, porque é uma, depois desse rompimento aqui para cima, ela é uma H2, ó, mesmo sendo uma barra pequena, mas você está a favor da tendência. Aí, ó, gerou um ótimo trade aqui. M2B esclarece, está aqui, é uma H2 acima da média. Sendo H2 acima da média, a gente vê isso quase todo dia. Quem tiver dúvidas, veja os meus recaps, está tudo lá no desenhadinho. M2B é um ótimo setup, ó. Até isso aqui é um M2B, ó. Impulso L1, L2, ó. M2B, ó, gerou 17 essa seria venda. aí, a 17 do outro dia, seria, no começo do dia, essa aí? A duro que vem muito para baixo, né, da média móvel. Ela Não, seria uma barra de entrada, ó. não, a Fundo duplo, 17. correção profunda. A 17. Olha, seria, porque você tem uma H1, uma H2. Toda H2 da média móvel, eu entendo que é uma M2B. No que eu mostrei anterior era M2S. Então, ou seja, quando faz um fundo duplo, vamos achar um que aconteceu esses dias. Aqui, ó. Isso aqui é uma H2, ó. H1, H2. Para mim, eu já enxergo como M2B. Só que o gráfico vai se formando. Eu tenho aqui uma H1 e uma H2, um exemplo aqui, na contagem mais ampla, tá? Isso é H2 ampla. Gera trade. Não importa o nome que você deu, como você imagine. O que você importa é que você está a favor da tendência. Aqui você tem, ó, H1 e H2 nesse contexto pequenininho, ó. Nesse contexto pequenininho, H1, H2. Ó, gera uma compra. Só não encostou na média, mas é uma H2. Essa aqui, por que que às vezes é uma M2B também? É bandeira de alta em forma de fundo duplo. Você está a favor da tendência. Então você comprou aqui, é um M2B. É, Oi? Oi? Deve ter dado problema lá com o Rodrigo. Que coisa você chama aí, Rodrigo? olha, desculpa, eu estava falando sem apertar o botão aqui. Mas é o seguinte, o M2B é de fundo duplo Na média móvel. na média móvel. Então, portanto, essa 17 e 19 aqui, ela fez um fundo até triplo. Então, aqui seria também um M2B, né? É, não, eu considerei porque, assim, o fundo, um primeiro fundo é aqui é o segundo. Então, por isso já é um Ah, M2. entendi. Se fosse Ah, na então, questão micro, vamos lá, vamos tentar achar uma mais aproximada. M2B também, eu entendo que é. Ah, olha aqui, ó. ela precisa ser fundo duplo ou topo para ser considerada, assim? Sim, um fundo, um topo. Aqui, ó, aqui é um exemplo, ó, tá pertinho do outro. Olha essa 30. É um M2S, né? No caso de venda. Todo topo duplo, aqui é um topo duplo na média. Todo topo duplo é, por natureza, uma L2, ó, por natureza. Aqui está fácil de ver, porque tecnicamente, talvez eu teria que recomeçar a contagem, porque aqui teve impulso, tá? Então, eu teria aqui ó, uma L1, uma L2, caiu, eu teria que recomeçar a contagem. Aqui é uma H1, aqui uma L1, recomeçaria a contagem, porque teve impulso, teve rompimento. Então, agora largo, L2 largo H1 aqui, H2 larga aqui, é uma H2. Aqui, mesma coisa, L2 larga. Porque se eu for fazer a contagem, considerando, ignorando esse impulso, seria L1, H1, L2, H2, L3 ela seria. Ela seria uma L3 aqui. Mas não importa, não importa o nome que você dê. Você está a favor da tendência, aqui é um topo duplo. Agora, essa questão de Hs, ó, se você tem um impulso, você recomeça a contagem nesse contexto aí.
Mas se a pessoa ler, não importa o que ela lê, importa o que o mercado vai fazer. E a leitura estiver certa, ela está a favor da tendência. Aqui é um topo duplo. Aqui acaba então sendo uma L1, uma L2. Por isso que eu estou ignorando aqui nessa contagem isso aqui, ó. Às vezes eu sei que, eu não sei se eu fui claro, né? Não é a finalidade aqui, mas esse negócio de contagem, eu acho que assim, toda aula a gente tem que sempre mencionar ela, essa contagem, para as pessoas entenderem. Se eu contar L1, tal, tal, aqui é L3. Tá. Mas só que quando você tem um impulso, um novo impulso, porque a contagem serve para você achar uma direção, uma correção, para você entrar a favor do movimento. Para isso que serve. Agora, por exemplo, você entrou uma zona, uma área, uma situação igual aqui, ó. Não tem finalidade nenhuma contar mais, né? Ter contagem aqui dentro. Não tem finalidade nenhuma, porque já virou arame farpado que está durando horas. Então esquece contagem. Aí você olha mais, tenta ir para um gráfico maior e tentar achar as puxadas lá. Às vezes fica mais claro. Agora, essa questão de contagem, igual aqui, ó. Vamos olhar essa bagunça aqui, ó. Esse rolo. Ó, o mercado caiu aqui. Subiu forte. Pronto. Ele está no outro ciclo. Ele rompeu aqui. Ele rompeu para cima. Eu recomeçaria a contagem. Então, seria, eu quero ou retomada de alta ou ver se vai falhar a alta aqui, nesse contexto, porque eu quero vender, né? Está debaixo da média, eu quero vender. Mas aí eu parto para a contagem. H1, L1, H2 sintética ou L2 aqui, ó. Ó, é onde eles contaram e o mercado desabou. Mas agora, se eu olhar de forma mais ampla, impulso, eu tive H1, L1, olhando só de forma nominal, H2, L2, L2 aqui, H3, L3. Ó. Olha lá, aí o mercado também passou um pouquinho depois, caiu, nem passou calor. Entenderam? Às vezes pode não ter entendido, porque assim, eu vou explicar em vários exemplos ao longo da nossa jornada. Mas são formas de ler. E o Brooks, por exemplo, se uma L está distante da outra porque está com um rompimento no meio e tal, aí ele chama de L1 aqui, L2 larga. Porque num tempo gráfico maior vai ser uma L2. Se eu puxar isso aqui no tempo gráfico, vai ficar mais claro. Um tempo gráfico maior, fica mais clara essa contagem. Fica mais claro. Vamos mostrando outros exemplos, tá? Para quem não entendeu, eu vou, a cada exemplo aí, nós vamos pegando exemplos diferentes. Já terminamos a 7? Então, foi um doji e tal, M2B, porque aqui foi uma H2, né? H1, H2 da média móvel. A barra 8, lá em Simão, foi uma barra interna de tendência de baixo, que foi o fim de uma perna, de uma segunda perna para cima, e um teste da máxima do dia, ó. Foi, ó, segunda perna bem clara, aqui já estava mais claro, então, uma segunda perna, e era a máxima do dia, certo? Ali é lugar de vender. E um teste da máxima do dia. Também foi um rompimento de uma linha de canal de tendência. Linha de canal aqui, ó. Foi um teste, ultrapassou, deu overshoot. No entanto, o momento foi para cima, o momentum para cima da barra 7, né? Essa subida aqui, ó, foi forte. Então seria melhor esperar uma segunda entrada que veio na barra externa 10. Aqui, ó, aqui seria a segunda entrada. Ou seja, ó, tá vendo? Sempre quando tem um movimento muito forte, tem os mais arrojados, não é errado isso aqui. O Brooks fala, ó, os traders mais arrojados já vendem na 8. Mas, né, para quem está iniciando, para não ser atropelado, fazer isso fora de contexto. Aqui o contexto era bom para fazer isso, ó. Mas eu acho que o Brooks tem uma certa precaução em falar isso aqui, porque senão as pessoas perdem o contexto. É difícil, né? Muitas vezes as pessoas ignoram o contexto. E também poderia ser notícia. Poderia ser notícia o mercado disparar para cima. Ele fala que é melhor você esperar uma segunda entrada. O momento foi muito forte, das 7 até a 8. Então seria melhor esperar uma segunda entrada,
que veio na barra 10, descendente, e falha da barra de reversão de alta. Vamos lá, vamos leitura até aqui. Olha lá, a falha da reversão de alta que foi a 9, ó. Rompeu para cima, falhou a 9 para cima, virou falha, aí sim, foi a segunda entrada desse movimento aqui, que você teria, no qual você teria maior probabilidade. Aí vai do perfil de cada um, vai de como você vai gerenciar, mas no meu ponto de vista, eu já venderia 8, porque ó, tá alto, cunha, tem muitas cunhas que são climáticas mesmo, a terceira puxada, mas né, ele recomenda esperar uma segunda entrada, seria melhor você vender ou logo debaixo da 9 ou debaixo da 10 ainda a venda seria válida. A subida, eu li? Ainda não, né? A subida, a barra 7 foi aqui. A subida da barra 7 foi muito forte, então muitos compradores compraram a pequena barra de reversão de alta, em comparação, especialmente em comparação com as duas barras de tendência de baixas que vieram antes dela. A barra 9 foi uma H1 aqui, mas foram imediatamente armadilhados para a barra externa 10 descendente. Ó. Então, quem comprou a 9 imediatamente ficou armadilhado, os vendedores assumiram o controle do mercado, então deveria haver duas pernas para baixo daqui, partindo daqui, então, duas pernas para baixo. Uma barra externa que armadilha os traders geralmente leva a mais duas pernas. Então, ó, essa barra externa, então, nesse contexto, que armadilhou, tá alto. Aqui eu poderia falar que ó, é topo duplo, correção profunda. Vai gerar ó, duas pernas para baixo. Ô, Ou. Leandro, Oi. é isso aí que eu estou tentando assimilar esse negócio aí de que os vendedores assumem controle, então deveria haver duas pernas para baixo daqui. Quer dizer, essa possibilidade, né, dependendo do contexto, de fazer essas duas pernas ou não, entendeu? E às vezes, o que você faz? Você tenta apostar, né, que vai voltar a tendência, né? Então, mas você vai apostar, mas aqui nós não temos tendência, nós estamos em lateralidade, ó, no contexto. Então, você aposta que vai voltar lá no topo da 8, né? Você vai falar, não, vai chegar lá no limite, aí o negócio faz duas pernas para baixo. Tá, só que vamos lá, você está apostando em algo enquanto você tem que estar pensando em vender, sabe por quê? Aqui, ó, tem um tipo de compradores que chama buy the close, compra fechamento. Ó, eles vão comprando, comprou, 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 eles vão comprando fechamento. O computador está programado para isso. Note que essa barra tentou vir aqui. Esse comprador, o computador já está programado para isso. Ó. Na hora que chegar nessa máxima, ele tem que sair no 0 a 0, porque ele já ganhou nessa compra, já ganhou nessa, né, parcialmente nessa, ele ganhou em tudo que foi compra de alta aqui, ó. Veja que o preço não chegou aqui, ó. Ele não conseguiu sair no 0 a 0. Ele aceita uma correção. Ó, ele aceita uma correção, volta. Ele ficou o quê, então? Armadilhado. Por isso que existe barra de desistência. A 10 virou uma barra de desistência, porque não chegou nem no preço do sujeito aqui, até de quem comprou debaixo de barra. Quem compra debaixo de barra não quer que venha até o maior fechamento? É o outro que ficou armadilhado. Então, ou seja, você já enxerga eles como armadilhados. Aí, quando vem abaixo aqui, ou eles estopam aqui, ou estopa debaixo dela. Aí vira essa cascata de stops acionados. Pronto, isso é capaz, já gerou uma boa perna de baixa. Provavelmente teremos uma segunda. Aí você olha agora aqui, o que você enxerga? Isso aqui é o quê? Essa subida. Acaba virando uma bandeira de baixa, na qual você ainda vai, se você contar aqui, você vai ter três puxadas lá. Uma, duas, três. Pronto. Já virou venda de novo. Ó. Correção aqui, provavelmente 61,8, talvez 75, entre 50 e 75. Ó, você já está pensando no modo sempre vendido, ó, por causa disso aqui. Os vendedores, ó, uma parte quando é armadilhada e ela se dá mal, ela vai ficar duas pernas de fora. Ela vai ficar duas pernas de fora.
Então, para ela entrar de novo. Aí os vendedores, então, você vê, eles tentaram levar levar o supermercado para cima, não, é? Eles tentaram levar o mercado para cima de novo. Mas aí A acabou, última, a última, a últimas dores foram aí na Barra 13. Aí. Tipo assim, consegui, é o máximo que eu consegui para sair fora. na Barra 13. E tentaram levar de novo, só que levaram como? Com barras sobrepostas, levaram em forma de canal estreito, canal amplo, mas não conseguiram como vigor, né, com o mesmo vigor que houve a queda. Então acaba que isso aqui vira um rompimento, vira um impulso, e aqui sobe como bandeira. Então, o que que você tem que estar pensando? Vender. Porque ó, o jeito que desceu, as barras tudo em sequência, tudo de queda, e aqui subiu tudo sobreposto, tudo bagunçado, em correção de 50%, mais ou menos, 60%, e três puxadas, ó. Aqui tem quantas puxadas, ó? Uma só, você nem vê, né? Não tem nem como contar aqui, a não ser se eu for fazer contagem implícita, mas é bobagem nesse contexto. Eu tenho um impulso, bateu o olho aqui, é impulso. Se é impulso aqui, bandeira, tendência é vir para baixo. Aí gera a segunda perna. Facilitou? Não sei se eu respondi tudo que você perguntou, mas. Não, não, beleza. É que essa parte aí, para assim, o operacional que eu usava antes, né, era completamente outra visão, né? Por isso que, por exemplo, isso aqui é muito avançado. Nunca vi ninguém ensinar isso, Brooks que ensinou, e eu trouxe isso aqui, né, do curso grande, essa visão que o Brooks tem de enxergar como desistência, compradores que vão comprando aqui, compradores que comprou abaixo, um monte de comprador está armadilhado no topo. Aí vem uma barra de desistência, aí vem um movimento de desistência. Aí nisso os vendedores criam coragem, né? Eles estão mais fortes, mais robustos. Só que aí chega aqui embaixo, eles realizam lucro, beleza? Talvez isso aqui é uma barra de realização. Mas aí eles ficam observando e falam: "Ih, os compradores estão desanimados, já vão ficar mais uma perna de fora." Aí vendedor vem, vende de novo, e chega os compradores que ainda estão armadilhados, vão ter que sair aqui também. Ó. Aí continua caindo. Querendo ou não, é só desistência, né? Ou, lógico, a parte contrária, aproveitando o embalo e metendo carimbo no oposto, né? No opositor, no caso. No caso aqui, vendedores, vai meter o carimbo dos compradores porque não tem o que fazer. Eles estão desistindo, você aproveita e vai junto. Onde que eu li? Tudo isso aqui? Olha lá, ó. Os vendedores assumiram o controle do mercado, então deveria haver duas pernas para baixo. Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar. Então, vamos avançar. E a coisa vocês me interrompam aí. A barra 11 foi tecnicamente uma H3. Cadê a 11? Aqui. 11, tecnicamente, uma H3, mas deveria se comportar como uma H2, uma vez que a barra externa 10, que armadilhou os compradores, deveria ser considerado o início de um swing descendente, não a real máxima de swing da barra 6. Ó, vamos lá, a barra 11 tecnicamente seria uma H3, mas deveria se comportar como uma H2, uma vez que a barra externa 10, que armadilhou compradores, deveria ser considerado o início de um swing, ou seja, que começou um novo swing, né? No caso, swing de baixa. Não a real máxima de swing da barra 6, ó. Esse swing de alta aqui, ó. Ou seja, o mercado mudou de ciclo. Mudou de ciclo, né? Também você recomeça a contagem. O comportamento aqui acabou virando H. Aqui seria um H3 larga, né? H1, H2, H3. Porque você teria uma cunha, né? Só que aí já mudou o ciclo e aqui. Leandro, Oi. aí eu tive muita dificuldade de entender esse pedaço aí. Quando ele cita que é a máxima do swing da barra 6. É por causa da contagem das barras, considerando aquilo lá uma H3, vai? É isso? Não, não, eu consideraria como puxada. Ó, partindo da 6, esse swing, ó, deu a primeira puxada, deu um impulso aqui, né?
Ou uma, duas, três puxadas. Por isso que eu tenho também uma cunha, seria uma forma de ler. Ou aqui, uma, duas, três, porque ele pôs essa linha alinhadinha aqui. Mas aqui foi o início de um swing e o fim dele, ó. No máximo do dia. Quando caiu, nós já começamos outro swing. Lembrando que a gente tem em média 3 swings por dia, né? Em média, para ter mais, claro, swings mesmo, operações de swing é 3, 5 no máximo. Tanto que ele até fala que traders iniciantes devem fazer no máximo 3 operações por dia e tentar pegar esses 3 swings. Então, a 6 aqui foi o início de um swing. Então ele Até está falando da máxima da 10, o ela máximo da estaria 8. ligada. Não, mas aqui ele fala, ó, uma vez que a barra externa 10, que a armadilha do deveria ser considerado o início da swing descendente. Isso. Não a real máxima. A real máxima seria que ela estaria fazendo Se tornou cunha. a 8, né? Se tornou a 8. Porque Se tornou a 8, não a 10, né? porque o mercado poderia retomar a alta. Nós só fomos ver que realmente o mercado reverteu foi na 10 e gerou o movimento de swing para baixo foi na 10. Até aqui essa barrinha 9, ó, nós poderíamos retomar a alta. A princípio, continuaria o mercado subindo. Mas foi na 10 que nós vimos que não, começou o swing de queda. Começou um novo swing, você pode, né, fazer uma contagem larga, né? Como se fosse aqui uma H1, H2, uma H3, dentro desse swing. Se você pensar na formação da barra, né? Teve uma hora que ela foi lá na máxima, aí ela ficou ligada nessa cunha ali, né? Nessa cunha, e falou, é a máxima do swing da 6, né? Isso é que eu demorei para enxergar. Sim, porque tem diversas formas de leitura e contextualizações. Ó. Eu não enxergaria isso aqui como H3. Ó. A barra 3, tecnicamente, foi uma H3, a barra 11 aqui. Talvez ele está falando aqui H3, larga, né? Porque aí você tem H1 aqui, H2, H3. Lembrando que essa variação aqui, ó, isso aqui é uma variação de cunha. Isso aqui também pode ser considerado uma cunha. Ó, aí ficou então H1, H2, H3 aqui. Contando ó, assim, assim, assim. Isso é uma variação. Eu falo para vocês com certeza, mostrei esses dias para os alunos. No curso grande ele fala desse jeito. Isso aqui é uma variação de cunha. Então aqui geraria uma compra. Só que você não compraria contra essa queda gigantesca. Aqui se comportou como uma H2 na qual você pode comprar. Isso aqui eu sempre enfatizo com o pessoal. Caiu, subiu e desceu. Se der uma barra positiva, compra. Aí, ó, gerou pelo menos um trade aqui de I ou I, né? Ó, I ou I. Gera uma compra que, se falhar, aí sim reverta abaixo, que o mercado vai continuar caindo. O mercado vai continuar caindo. Mas dentro desse contexto, ó, não é só eu pensar, nossa, o mercado vai continuar caindo aqui, tá canal estreito, mas você tem uma linha de tendência de alta aqui, né? E a maioria dos rompimentos falham. Um canal você tem que operar ele como tendência de alta até que ele mostre que ele vai romper para baixo em algum momento, em 75% das vezes. Mas a gente não sabe qual o momento. Então, a princípio, você tem que estar pensando nesse ponto aqui em comprar, ó, tá baixo. Ó. Lembrando que um canal de alta nada mais é do que uma lateralidade inclinada para cima. O que você faz então no fundo? Aqui é uma lateralidade, então só está inclinada para cima. O que você faz aqui embaixo? Você dá preferência em comprar. Você dá preferência em comprar dentro desse contexto. Só que você não vai comprar H1. Agora vem aqui e surge uma H2, uma pertinho da outra, você já pode pensar em comprar. Você já pode comprar, né, nesse contexto. Tá? IOI seria a bandeira final nesse. E vamos pensar, ó, como bandeira final. IOI é uma bandeira final. Note que lá, uma perna, duas pernas. Fez duas pernas pequenas. Outra leitura também que você pode fazer. Outra coisa que você pode treinar, né? Vai exercitando o olhar para observar. Tanto que aí fez as duas pernas para cima que tinha que fazer, fez até três, se for considerar essa pequenininha. Aí, ó, me deu uma bandeira de baixa em forma de cunha, eu enxergaria aqui. Então já justificaria eu vender ou aqui na 13 ou na 14. Deve falar isso agora. Que aí 14 já fechou de queda lá, fechou de baixa. Seria uma venda mais segura. Mas a 13 já justificava vender. Às vezes, se você não vender, você fica de fora, porque o mercado nela mesmo já desaba. Beleza?
Vamos avançar aqui então, vai terminar esse pedacinho. A barra 11, que está aqui, foi uma barra interna de alta, a lá IOI, e uma segunda tentativa de reverter o rompimento abaixo da barra 7. Olha lá, segunda tentativa de reverter. A primeira foi essa que eu falei que não poderia comprar, mas essa aqui já foi a segunda tentativa. E reverteu o rompimento da linha de tendência. Aqui, ó, que eu estava explicando, essa linha de tendência. Foi um segundo gap de barras na média móvel. Aqui o primeiro, aqui o segundo gap de média, em um dia de tendência, e uma segunda, e uma H2 após uma barra externa de baixa, né? 10, cadê a 10? Aqui. Que armadilhou os compradores. Uma H2 após uma barra externa de baixa 10 que armadilhou os compradores. Essa barra que armadilhou, aqui já justificava. Aqui já apareceu compradores de novo, igual eu disse, eles tentariam levar o mercado para cima de novo, ou, no caso aqui, acho que mais tentaram realizar lucro. E dentro desse movimento, o mercado trabalha muito com duas pernas, principalmente em lateralidade, principalmente após essa linha aqui de tendência de alta ser respeitada, duas pernas para cima. Eu não vou nem ficar procurando, porque se for procurar um exemplo igualzinho isso aqui, eu não vou achar. Mas eu vou achar alguns contextos de entrada. IOI ser bandeira final. Vamos dar uma fuçada aqui. Vocês verem que aí gera duas pernas. Da IOI direto. IOI. Eu só acho alguns exemplos aqui. Interna, externa, interna. Subiu. Aqui deu uma IOI, ó. Olha lá, ó. Nessa quedinha. Interna, externa, interna. Olha lá, o mercado simplesmente fez duas pernas depois para cima. Mesmo forte aqui, ó. Deixa eu achar outra. Aqui, ai, ai. Ai, ai também. Costuma ser muito bandeira final. Olha lá, ai, ai. Modo rompimento, ó. Rompeu para um lado, foi para o outro. Muito interessante fazer essa abordagem também aí nas entradas. Bom, aqui nós vimos vários conceitos, né? Vamos avançar neles. Ó, essa queda, aqui só para vocês verem. Deu uma queda forte, olha lá. H1 às vezes não era interessante comprar, ó. Dentro desse contexto, olha lá, H2, ó. O mercado subiu. Tá vendo a diferença? A sutil, como que é sutil? Mesmo exemplo dele aqui, ó. Tá caindo. H1 você não compra porque tá forte. Aí você compra H2. Ó, nesse contextinho aqui, é como se fosse uma H2 aqui. Só que aqui ainda nós tivemos um platô, 4 barras aí no mesmo nível, para reforçar mais ainda a entrada. Beleza, vamos avançar. Estamos no gráfico 1,21 aqui. A barra 1 foi uma grande barra de tendência de alta. Olha lá, ó. Opa, dentro desse contexto, barra presente, né? Mas havia tanto momento que o importante seria estar atento que uma entrada de venda deveria ser numa segunda entrada, que aconteceu lá, na barra 2. Poderia ser considerada. Então, mesmo com esse grande momento, nada mais é do que foi ó, uma L1, vou clicar em cima, ó, L1, H1, foi uma L2, ó, no topo. Isso é muito comum, gente. Isso aí, quer ver? Todo dia você vai, todo dia não, muitos dias você vai achar, mesmo que o movimento seja forte para cima, aqui, ó, já achei. Movimento forte para cima, você tem aqui, né, uma correção, então você já tem uma H1, L1, aqui tentou uma H2, aqui uma L2, ó. Vender aqui era perigoso, vender logo a primeira barra.
mas na hora que rompeu para cima, L1, ó, vou fazer outra contagem. O mercado subiu forte. L1, deixa eu até desenhar, que essa é digna de anotação. O mercado subiu forte, acionou uma L1, H1, logo por consequência aqui abaixo é o quê? Uma L2. Então, ou seja, tinha muito momentum para você vender logo essa barra, essa aqui. Mas veio para cima, formou uma H1, veio para baixo, L2 aqui. Pronto, ó, o mercado só caiu. Quem queria maior segurança, aí foi aqui. Foi a segunda tentativa de subir, aí ela não conseguiu, reverteu. Reverteu. Então, a entrada segura seria aqui ou aqui. Aí, ó. Acabou que você entrou na outside de reversão. Essa outside nesse contexto é muito boa. Porque geralmente essas outside, ó, ela mesma aciona H1 e aciona L2. Mas aí tem gente que quer mais segurança, quer ver como é que ela vai fechar. Se vai fechar uma outside boa, assim, fechando até o talo, ou se vai ser uma outside sem corpo. Talvez aqui sem, só com sombra. Aí eu acho que já seria ruim. Você deveria esperar uma segunda entrada, outra entrada ainda. Talvez aqui embaixo, beleza. Mas se ela fechasse sem corpo, ou pequeno corpo, já não serviria mais. Mas no caso ali, fechou no talo, né? Na queda, vendedores dominaram toda a barra. A barra 3 foi uma barra de tendência de baixa. Aqui. Foi um rompimento, barra de tendência de baixa. Mas as próximas duas barras foram pequenas barras doji. Então não havia um setup de compra. Certo? Não havia setup de compra ali. Os pequenos dojis raramente são boas barras de entrada de contra-tendência. E quase sempre é melhor esperar por outro setup. Né, estamos falando isso porque estava baixo na lateralidade. Ó. Olha lá, ó. Você estava perto da mínima. Então, comprar em cima deles aqui seria ruim. Os pequenos dojis raramente... Ah, tá, isso já li. Então, é melhor esperar por outro setup. A barra 5 foi uma boa barra de reversão de alta após após uma barra de tendência de baixa, uma barra em uma baixa, e também 3 puxadas para baixo da máxima, seguindo até a mínima da barra 4. Então, ó, uma puxada, duas, três. A 5 aqui era uma entrada justificável, né? Vamos dizer assim, ele falando aí. Uma boa barra de reversão, tal. Houve um rompimento de reversão de linha de canal, a partir da linha que poderia ser desenhada a partir da barra 4. Deixa eu desenhar aqui para vocês visualizarem. Ó. Então, você tinha aí um fundo em forma de cunha, um rompimento aí. Este era um scalp de compra aceitável. Eu falo aceitável, gente, eu não sei nem o que vai falar para frente ali, mas é meu ponto de vista. Você está contra uma tendência muito forte já, um rompimento. É aceitável, para um scalp funcionou. E eu também, às vezes, até entraria nele. Só que não percam a tendência. Ele fala que trader não deve operar contra a tendência porque muitos têm dificuldade de entrar a favor dela depois. Se você comprar uma barra dessa, que é aceitável, fique esperto, porque se der outra venda, você tem que estar disposto a vender de novo. Ô, Leandro, Oi. também você tem que olhar o outro dia, porque de repente ela está próxima, que nessa barra 6, você não sabe se ela poderia testar o fundo do dia anterior também. Ué, aí seria um vácuo aqui. Se tivesse uma mínima aqui no outro dia, geralmente atrai, né? Mas é que ele falou aqui que essa seria uma compra aceitável. Vamos ver o final da história. Eu não sei qual que é o final da história, que eu não lembro. A barra 6 foi uma grande barra de tendência de baixa com grande sombra inferior após um colapso na extremidade. Foi também ultrapassagem de várias linhas de canais. Ó. Quando ele fala várias, é porque é o seguinte, ó, tem essa que nós acabamos de desenhar aqui que justificaria comprar na barra 6, na barra 5, né, para um scalp. Tem outras linhas que poderia desenhar igual essa.
né, de várias linhas desenhadas, como linhas de canal, olha lá, ó, todas foram ultrapassadas. Ou seja, o preço caiu de forma parabólica, rápido demais, longe demais. Tudo que vai longe demais, rápido demais, tome cuidado, porque aí, ó, pode ter reversão também climática. Daqui a uns dias nós vamos começar na sala, nós vamos estudar sobre isso, reversões climáticas. É top demais também entender o que é reversão climática, justamente para você não ficar confiando. Às vezes está vendido, não, vou ficar vendido até o fim do dia. Não, mas tem uma reversão climática, é hora de reverter a mão, pensar, mudar o raciocínio, virar 180 graus. Com 4 barras de tendência de baixa em uma fileira, apenas uma segunda entrada na compra poderia ser considerada, que veio, né, na barra 7. A mínima da barra 7 foi uma pequena mínima mais alta, que foi o início da segunda perna para cima. Aí, ó. Então, a 7, quem quisesse comprar contra isso, tem que esperar pelo menos a segunda entrada, é mais seguro, tá? Tem gente que compra, é climático aqui e tal. Só que lembrando, pode haver clímax consecutivos, né? Esse aqui pode, depois dele, dar uma corrigidinha de 2 barras, voltar a cair, pode. Aí, cara, fica violento, a queda fica violenta. Você tá contra ela, é complicado. Então, espere uma segunda entrada, que seria a barra 7. Bom, acabamos esse texto aqui. Deixa eu tentar achar exemplos de movimentos climáticos. Aqui, ó. Nós pegamos essa compra ontem, sexta-feira. Ó, movimento climático, 1, 2, 3 barras, mas eu não comprei aqui, esperei a segunda entrada. Aí, ó, legal. Pegamos essa alta. Outro movimento climático. Aqui, ó, vamos pegar um que deu esses dias, ó. Dá quase todo dia, né? De alguma forma ou de outra. Ó, aqui é uma situação, é um exemplo. Ó. Movimento climático. Ó, deu até um scalp aqui. Mas ó, o mercado depois voltou a cair de novo. Então, ó, mesmo tendo esse movimento climático aqui, depois dessa queda, desse bolo que deu aqui, olha lá, movimento climático continuou caindo. Aqui, ó, subida climática. Aí vender aqui, ó, seria muito arrojado. Eu vendi aqui, mas esperei, ó, segunda entrada. Tá vendo? Gente, os desenhos são semelhantes, ó. Eles são, assim, as configurações são semelhantes. O que muda é o desenho das barras. Ó, queda climática, subida climática. Não venda a primeira, não compra a primeira. Espera a segunda entrada. Aqui, ó. Espera a segunda entrada. Peguei essa venda aqui. Então, pra vocês verem que não tem. É só ver o que está acontecendo à sua frente. A mesma coisa essa subida, lá. Subida climática. Vender aqui é perigoso, né? Nem deveria, porque por enquanto a tendência está de alta. Mas aqui, ó, 1, 2, 3 puxadas, aqui correção ABC, gap de média, tal. Vender aqui é perigoso? Nem tem barra de sinal para venda em si, né? Aqui, ó, a segunda entrada ficou. Nós pegamos essa venda aqui. Olha que delícia. Né? Compramos, nesse dia quem acompanhou a gente viu, compramos aqui, vendemos aqui, chegou aqui, deu outra compra. Agora aqui eu já não estava mais, não, mas o pessoal pegou essa venda aqui, ó. O bom é que o pessoal da sala mesmo já estão treinados à tarde, os que ficam operando já vão fazendo leitura, um vai ajudando o outro. Beleza? Vamos para o próximo. 22. 22. Retomando aqui, figura 1,22, né? Essa nós não lemos, não. Não. A barra 1, tá aqui, ó, barra 1. Foi uma barra relativamente pequena depois de uma barra de tendência de baixa grande que rompeu uma grande bandeira. Ó, aqui nós tínhamos uma bandeira. Deixa eu desenhar, porque às vezes alguns têm dificuldade de enxergar. O que é bandeira? Ó, aqui nós temos um impulso. Isso aqui é uma bandeira, né? É uma correção, depois desse impulso. Todo canal de alta é uma bandeira de baixa. Então, ó, impulso é uma bandeira de baixa, tá? Não necessariamente precisa ser em canal, vai ter vários tipos de bandeira. Eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso, tá? O que é bandeira, para quem tiver dificuldade. Então, ó, tivemos uma bandeira aqui. É uma barra relativamente pequena,
dessa grande barra que rompeu a bandeira. Um setup de falha de rompimento, porque se era uma bandeira de baixa, era para o mercado continuar caindo, né? Continuar na sua tendência. Então acaba que gerou uma falha aí, né? Uma falha de rompimento. Aqui não teve continuidade. E foi um teste exato da mínima anterior. Ó. Um teste exato aqui da mínima anterior. Em um dia de lateralidade, com a barra 1, configurando essas duas reversões, foi um setup de compra razoável. Então, comprar a barra 1 seria razoável por essa falha, porque é um dia de relativa lateralidade, né? Não é um dia de tendência, eu não consigo ver para trás aqui, não sei, mas se ele está falando. Mas aqui teve muita barra sobreposição, né, no mercado, então acaba que a probabilidade era lateralizar, né, nesse contexto aí. Ainda dá uma mínima idêntica, você poderia comprar aqui, mas nada impediria de comprar aqui também, viu? É como se fosse uma reversão de 3 barras. Aqui nada impediria de comprar aqui. E até comprar, aí já não é porque o gráfico está pronto, gente, mas tem um tipo de trader que chama buy the close, sell the close, né? Compra o fechamento, venda o fechamento, se é algo mais avançado. Poderia comprar aqui para scalper. Até aqui você poderia comprar. Ele fala desse jeito, até você vai olhando para a esquerda, até onde tiver resistência, você pode comprar, pelo menos para um scalp. No caso aqui foi bem além. Aqui nós temos outro fenômeno ainda, quem já estudou o curso grande, nós temos o fechamento do dia. Ó. Às vezes acontece esse movimento aqui, ó, que nada mais é as instituições saindo de suas posições, pega uma direção e vai. Ele até dá o exemplo nos livros, mais para frente, ou na trilogia, que é assim, tem um gerente de mesa lá dos traders, bate nas costas deles e fala, ó, encerra a posição do jeito que tiver. Aí gera esses movimentos aqui que a gente pode aproveitar deles. Na prática, eu não vejo acontecendo tanto, tá? No dólar, não. No dólar. Mas outros ativos, não sei. Mas na prática do dólar, para mim, eu não vejo funcionando, então nem olho isso. Mas deve ter ativos que funcionam. Funciona melhor, né? Seria o termo correto. A barra 2 seguiu um grande rompimento de baixa de tendência de alta, aqui. Tendência de alta, deu uma lateralidade estreita e formou uma máxima mais alta, 9 barras antes. Foi uma barra de reversão de baixa que configurou uma venda de falha de rompimento que levou uma forte baixa até o fechamento, que fechou 20 pontos mais baixo. Mas isso não foi mostrado porque encolheria essa barra de tendência de alta a ponto de aparecer normal em vez de como apareceu em tempo real. Gente, aqui tem um fenômeno legal, dentro de tudo isso aqui que ele falou, é o tal do arame farpado, ou lateralidade estreita. Deixa eu tentar explicar para vocês. Futuramente, talvez, vai ser tratado isso no livro. Mas notem aqui, ó, uma puxada, 2 puxadas, aí vem, olha o que você teve aqui. Uma cunha. Então, justificaria uma venda. Ponto 1. Como é que a gente trabalha? Principalmente na sala, a gente observa essas coisas. Tenha 2 ou mais motivos para fazer uma operação, né? Para mim, eu enxergaria esse motivo. Motivo número 2. Geralmente, quando você tem um arame farpado, o primeiro rompimento falha. E se ele falhar em até 2 barras, você aposta contra, porque os 50% aqui vira magneto. Então, eu tenho um segundo motivo para vender aqui nessa 2. O mercado vai vir pelo menos testar os 50% aqui que vira magneto. E magneto geralmente ainda atravessa do outro lado. Ponto 2. Então, ó, cunha, falha de rompimento de lateralidade estreita. Que lateralidade estreita nada mais é do que um preço confortável para comprador e vendedor. Durante hora ou horas, eles ficaram confortáveis nessa zona de preço. Então, some, foge, aí eles vão, puxa de volta. Opa, não, eu quero o preço anterior. Ou ele vai embora, né? Vamos dizer assim, porque deu algum motivo, alguma situação, se empolgaram, entrou computadores que operam o momento, ou é notícia, e vai embora, ou vai falhar e vai voltar aqui para dentro do bolo da briga de novo.
Pronto, motivo 2. Terceiro motivo, tendência de baixa, nada mais um gap de média aqui, ó. Temos um gap. O mercado está dançando um lado para o outro, ó, tenta romper e falha. E dessa subida toda aqui, ó, que durou mais de 20 barras, é a maior barra de todas. Então, se não deu continuidade, você olha a barra seguinte, não deu continuidade, outro motivo de venda. Mais motivo de vendas? Vamos lá, vamos traçar aqui para trás e ver se tem alguma coisa relevante. Ó, nossa, já acho motivo. Aí, ó. Olha essa brincadeira, uma coisa dessa. Impulso, aqui deu outra venda. Olha onde veio testar esse ponto de entrada. No tique quase que perfeito. Ó. Teste perfeito. Aqui, ó, dá para ver por essa linha, tá vendo que, ó, essa linha aqui, ó, volta ela aqui, ó, ficou um tique aqui. Se alguém não visualizou isso, me fala. Entre a máxima da barra 2 e essa linha aqui do gráfico, desse quadriculado do gráfico. Ó, eu volto tudo isso aqui. Ah lá, notem que foi um teste perfeito desse ponto. Ou seja, tem 3 motivos para vender. E se eu for procurar aqui, tem mais. Bandeira de baixa em forma de topo duplo, com mínima mais baixa. Se nós for procurar MTR, ó, MTR com topo duplo, mínima mais baixa. Você vai achando vários motivos. Eu achei 3, 4 motivos aqui para vender aqui. E olha que delícia. Pega um trade desse. Alguém ainda acha mais algum? Deve ter. Se a gente ficar fuçando aqui, você vai achar mais motivos. Mas eu falei, no meu ponto de vista, os principais. Por isso que, gente, price action é igual bacon. É vida. Acreditem nisso. Dá para fazer dinheiro todo dia. Quando tomar loss em alguma leitura errada, não perca muito, porque depois dá para recuperar. Vocês vão ser muito felizes seguindo esses critérios que eu falo para vocês todos os dias. Vamos lá, vamos dar continuidade. Como é que tá até aqui, gente? Eu sei que a leitura às vezes para muitos é maçante e tal, mas estamos indo devagar, está indo muito rápido. O que vocês acham que pode melhorar? Pode falar aí, pode dar opinião. Então, beleza. Ninguém falou nada, segue o barco. Barras externas, outside bars. Se a máxima da barra atual... Bom, agora vamos começar a leitura. Ó, vai durar isso aqui. Vai acabar terminando a aula hoje nessa leitura aqui. Vamos avançar ela para a semana que vem. Ó, de novo, a gente começa outra sequência de gráficos. Mas a gente não pode pular isso aqui, né? Tem que ler. Se a máxima da barra atual estiver acima da máxima da barra anterior e a mínima abaixo da máxima da barra anterior, então a barra atual é uma barra externa. Para quem tem dificuldade ou não souber ainda, quem está chegando agora na metodologia, deixa eu pegar um exemplo aqui, barra externa. Então, ó, se a máxima estiver no mesmo nível, um tique abaixo já não é mais, tá? No mesmo nível da máxima da barra anterior. E, ó, aqui, mesmo nível da máxima da barra anterior. E ela ultrapassar a mínima, já é uma barra externa. Então, mesma coisa aqui, barra externa, ó, estava no mesmo nível ou acima, e mesmo nível e abaixo da barra anterior, barra externa. Cadê uma barra clássica? Essa aqui, ó. Ó, barra anterior, olha lá, ó, acima e fechou abaixo. Barra externa. Alguém ainda tem dúvida do que é barra externa? Considera também a sombra, né? Não tem nada a ver, né? Tem nada a ver, considera sombra. Rompeu, violou, qualquer nome que você quiser dar, considera barra externa. Está no mesmo tique, em um dos extremos. É externa, tá? Mesmo se estiver no mesmo tique. Salvo erro, a análise técnica clássica tem que romper para eles para ser barra externa. Salvo erro. Eu não lembro disso aí nesse trecho, mas para análise técnica clássica tem que romper. O Brooks não. Se tiver no mesmo tique, ele já considera a barra externa. Tá? Sem medo de errar isso aí que eu estou falando para vocês. Para análise técnica, é essa aqui, só que é barra externa. Tem que ultrapassar para cima da barra anterior, tem que ultrapassar para baixo. Mas para nós não interessa, tá? Na visão do Brooks, ela já considera externa. A barra externas
são complicadas de ler e há muitas sutilezas em sua análise. O tamanho aumentado da barra significa que os compradores e vendedores estão dispostos a serem mais agressivos, mas se o fechamento estiver próximo ao meio, é essencialmente uma longa lateralidade de uma barra. Em outras ocasiões, ela pode atuar como barra de reversão ou barra de tendência. Os traders devem prestar atenção ao contexto que ocorrem. Gente, não tem como eu correr, mas né, tem que ir mostrando os exemplos. Uma coisa é essa outside bar com um grande corpo, fechando aqui, ó, aqui deu uma reversão de 3 barras. Essa é um tipo de outside bar. Tem outside bar que já é isso aqui. Não, não, não. Vamos achar uma certinho, quer ver? É aqui não tem corpo. É aqui ultrapassa, falha, volta tudo. Se alguém vê antes de mim aí, me ajuda, por favor. É um engolfo, né? Não, 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 não. A sem corpo. O outro tipo de outside que é cheio de sombra. Vamos lá, vamos no nosso querido índice. Ele que é. Aqui, eu sou com o índice, mas eu vou falar para você: esse índice ele é cretino, quer ver? Esse índice aqui. Isso aqui quase é que não foi outside, mas olha o tamanho da sombra da criança. O índice é cheio de fazer isso. Quer ver? Vamos achar uma outside gigantesca dele aqui. Gente, não é possível que eu zoei o índice agora. Aqui, ó. Isso aqui é uma outside, ó. Dentro desse contexto, olha lá, ó, rompeu um tique para cima. Outside. Ah, não, mas não, aqui não ficou no mesmo nível, não. Aqui foi outside. Olha lá, ó. Só que nesse contexto, vamos lá, deixa eu ampliar aqui bem. Ó, outside, olha lá, sem corpo nenhum. Nesse contexto é horrível, porque ela não tem corpo. Ninguém venceu na formação da barra. Subiu, desceu, fechou na sua mínima. É diferente dessa aqui, ó, que é outside, mas, gente, venderam até o talo. Só que aqui nesse contexto ficaram armadilhados, aqui gerou compra. Porque aí vendedores ficaram armadilhados. Vendedores dentro dos 5 minutos, dentro da barra, se sobressaíram, venceram. Mas na barra seguinte já foram vencidos. Ficaram armadilhados, gerou trade. Ó. Tá vendo o que é contexto? Agora vamos supor que é essa barra aqui, ó, que fechou sem fechou fosse essa, ó. Mas que não é outside não, tá? Tô dando só como exemplo. Uma barra que fechou, subiu, desceu, desceu e subiu, fechou no mesmo ponto. É diferente dessa, tá? É diferente, porque aqui dentro ó, você não sabe quem ficou armadilhado. Ficou em equilíbrio. Preço em equilíbrio. Todo mundo conseguiu visualizar isso mentalmente? Está em equilíbrio. Subiu, desceu forte. Preço em equilíbrio. Essa aqui, vendedores prevaleceram. Ou seja, ou o mercado desce ou fica armadilhado os vendedores. Aí dá um compradores forte disso aqui. Olha para vocês verem. Gente, tem operações que é simples, é fácil. É só vocês terem. Eu estou tentando passar, não é raciocínio que eu criei, não, é metodologia do Brooks. Aqui ficaram armadilhados, porque dentro aqui venderam, venderam, venderam. Aí não teve a continuidade que eles queriam, os vendedores. Dá uma barra compradora dessa, olha o que acontece, eles têm que estopar. Ninguém quer perder, então eles já estopam no 0 a 0, estopam com pequena perda e gera esses movimentos para cima. Olha, Oi. fazer um comentário aqui. Na barra, você vê que, por exemplo, a pessoa, o leigo, pode falar assim: ah, mas a barra 8 também. E eu vou dizer, a barra 7 e a 11, e a 8 e a 12 são completamente diferentes, né? Porque houve uma tentativa de rompimento na 11. Na 7, ela está, querendo ou não, ela está contida ainda dentro da lateralidade. E a 7 nem foi outside, ela ficou uns tique abaixo. Ela. Então, Se não pintou, não ficou outside. mas só que a 11 não, a 11 chegou a romper. Chegou a romper. E aí a 12 deu a falha do rompimento, né? E isso no exemplo aí, a 9 não chegou nem a romper, ó. A 9 não rompeu a 8. Então, ou seja, não houve acionamento de um trade por ordem stop. Também, verdade. Agora aqui não, aqui romperam com força. Agora olha 19. Aí sim, você tem. Gente, pessoal da sala é minha testemunha, eu não opero índice, mas na hora que eu vi esse platô aqui, eu falei: o que é acima desse platô?
É uma compra. Se falhar, vocês vendem, mas a princípio é uma compra. Olha que compra linda. Aí gerou uma outside bar gigantesca. Olha no contexto. Aí é uma outside que ainda partiu da média móvel. Aí pronto. Colocou o mercado modo always in long, né? Modo sempre Até comprado. mostrou lição na hora que estava acontecendo. Oi? Você até mostrou lição na hora que estava acontecendo. Sim, ué. Então, vocês verem que interessante. A leitura Lição da aula lá do curso, né? mostrei até da parte lá da lição, porque é top, gente. É legal essas coisas. Esperar. É que não acontece toda hora, é claro, mas na hora que acontecer, vocês têm que saber o que fazer, não colar as placas. Então, outside bar tem duas situações. Ela é boa. Gente, na verdade seriam quatro. Existem quatro situações, né? Vamos falar assim. Se você pegar isso aqui, ó, mas está a favor de uma tendência muito forte, você vai entrar a favor da tendência de qualquer jeito. Esse é exemplo da barra 2. Ela é como se fosse uma outside. Num contexto lateral, não serve para nada, não faça nada. Ou, né, quem é os mais arrojados é arame farpado, aposte por ordem limitada nos extremos. Né? Ponto 1. Dei dois exemplos do que você deve fazer com essa 2. E a 11, mesma coisa. Ela é muito boa. Nesse caso aqui, armadilhou, um monte de vendedor pensa em comprar. Gente, tá um monte de gente armadilhado. O teu adversário nesse momento, a gente que é day trade, eu não tenho adversário aqui dentro. Não, eu quero mais Maria vai casou. Até quem estiver ganhando, eu estou do lado dele. Não estou pensando em comprar nem em vender, eu estou pensando em ganhar dinheiro. Mas tem instituições que só querem vender e tem outras que só querem comprar. Aí eles esperam as melhores oportunidades. Então, nesse caso aqui, essa barra fechou até o talo embaixo. De repente vem outra e dá tudo a perder de tudo que eles fizeram. Um ótimo setup. Agora, estamos numa tendência, dependendo do contexto, dar uma barra dessa aqui, cara, ou ela é confirmação para você continuar, ou é um setup para você parar, né? Então, sim, tudo depende de contexto. Mas entenderam, né? Outside bar, então, que tem diferença com corpo e sem corpo, né? Primeira coisa, leva isso para casa. Alguém até perguntou por que que o seu gráfico você usa colorido? Porque, gente, é muito bom você tá outside e inside. Eu uso essa regra de coloração. Quem consegue visualizar isso aqui sem a regra, melhor ainda. Fica no preto e branco. Você fica mais raiz, né? Ó, fica mais bonito, menos poluição ainda. Como eu observo só o barra barra, mais as médias, para mim não atrapalha. Mas tem gente que aqui, ó, só que isso aqui vamos falar, bem rústico, né? Mas dá para ganhar dinheiro até mais, isso aí é de menos. Agora, aqui a minha regra de coloração é essa, para me indicar o inside, aqui outside, aqui inside, ó, I ou I, é um padrão. Então, ou seja, aqui eu tomo uma decisão, aqui eu vou tomar outra decisão, me ajuda a decidir rápido, por isso que eu ponho a cor. É porque eu tenho problema de vista, tá? Mas para quem não tem problema de vista, pode deixar tudo preto e branco, só tem que saber o que que é outside e o que que é inside. A análise técnica tradicional ensina que as barras externas são barras de setup para um rompimento em qualquer direção. E você deve colocar uma ordem de stop abaixo e acima, depois de executada sobre o tamanho do stop não executado e faça uma reversão. No entanto, é quase sempre imprudente entrar no rompimento de uma barra externa de 5 minutos, especialmente se a barra externa for grande. Um rompimento de uma barra externa de 1 minuto é muitas vezes um bom trade por causa do maior risco que o stop distante implica. Bom, vou parar a leitura aqui e explicar. Análise técnica clássica é igual a inside bar. Para eles, você coloca uma ordem de compra num extremo e no outro, onde for acionado, você vende ou compra, se romper para cima. Nesse exemplo aqui, rompeu abaixo, você vende. E se romper acima, você. Aí, se voltar, por exemplo, não atingiu o seu alvo, você reverte, tá?
Análise técnica clássica enxerga desse jeito. Só que no gráfico de 5 minutos, isso é imprudente, tá? E ponto 2, você pode até fazer isso nos 5 minutos, no caso vender aqui, ó, esse tipo de barra. Não façam por ordem no extremo, com barras grandes e com sombra. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Uma outside bar grande com sombra. Isso dá geralmente em dias de notícia. Ó, nesse caso aqui, ó, beleza. Você tá vendo que funciona. Você coloca as ordens no extremo, outside bar. Ela dá muito no começo do dia. Uma outra coisa também interessante. Notem que quando abre sem gap, muitas vezes dá. O comportamento do dólar está mais comportado esses dias, não tem feito não, mas ela dá muito no começo do dia. Pô, não é possível que eu não vou achar uma outside bar sem sombra. Aqui, outside bar com corpo. Agora eu quero achar sem corpo. Olha a outside bar, olha o tamanho. Compra logo em cima. Isso que foi notícia, né? Diz que deu notícia, mas olha aí. Segue a teoria, segue o que ele está falando. Aqui, ó. E outside bar no começo do dia, ó. Você coloca uma ordem de venda aqui, acaba que aqui virou uma setup da primeira barra também, e é uma outside bar. Acaba que a galera vendeu, ó. Olha lá, ó. E foi no alvo. Só que esse dia foi dia de notícia dessa barra aqui. Foi lá, buscou ela e voltou. Então, ó, é bom uma ordem em cada extremo, mas enxerguem o momento, a formação da barra. Se essa barra aqui, por exemplo, ó, eu quero achar uma dessa, não achei nenhuma até agora. Uma outside bar nesse formato aqui, não façam nada, porque é lateralidade de uma barra. Ninguém venceu, não tem ganhador. Ó, essa aqui, essa foi boa. Outside bar, ó, ordem no extremo, era o setup da primeira barra, significa força. Se falhar, você já sabe o que fazer, reverte. Ó, outside bar no começo do dia, primeira barra do dia. Olha lá, olha lá onde foi. Tique exato. Ó, tique exato lá embaixo. Pra vocês verem que, né, o poder que tem essas barras. Eu só gostaria que vocês não entrassem quando a barra fosse doji, sem corpo. Essa barra sem corpo, não percam tempo nela, tá? Porque é a lateralidade de uma barra só. O dólar é tão espetacular que nem isso tem. Então deixa pra lá. Quem estiver operando índice, que se vire com o índice lá, que vai lá sofrer com o índice. Se por alguma razão rara você entrou em um rompimento de uma barra externa e um stop de proteção for muito grande, considere usar um stop financeiro, com 1 ou 2 pontos no E-mini, ou operar menos contrato, uma vez que a barra externa é uma lateralidade de uma barra e é melhor não comprar no topo de um mercado lateral ou vender abaixo dele. É quase sempre imprudente entrar no rompimento de uma barra, tá? Você, quando é a barra doji, eu tentei achar ali, não achei, mas eu consegui explicar. É a barra sem corpo. Você vai ver grande sombra para cima, grande sombra para baixo. É uma lateralidade de uma barra só. Num tempo gráfico menor, você está numa lateralidade. Então, não é prudente entrar nelas, tá? Por ordem stop. Às vezes, você pensa em entrar em uma barra externa, não em seu rompimento, porque sabe que os trades estão armadilhados. Isso é especialmente verdadeiro após um movimento forte. Se uma barra externa ocorrer como uma segunda entrada em uma forte reversão de um rompimento de linha de tendência ou ultrapassagem de linha do canal de tendência, pode ser uma excelente entrada. Então, ela nos extremos de uma estruturação, baixo na lateralidade, máxima no topo de uma lateralidade, apostando contra. Num canal embaixo, se ela te der um setup ali ou em cima, te der né, um sinal de venda em cima, um sinal de compra embaixo, geralmente é uma boa operação. Né? Não vou nem procurar exemplos aqui, porque o tempo está corrido, eu queria terminar o texto aqui.
mas eu acho que visualmente deu, né, para todo mundo se contextualizar. Por exemplo, se o mercado acabou de cair abaixo de uma mínima de swing pela primeira vez e reverteu para cima a partir de uma linha de ultrapassagem, ou seja, fez overshoot ali da linha de canal de tendência, você provavelmente está procurando comprar e continua movendo a ordem de compra para um tique acima da máxima da barra anterior até que seja executado. Às vezes, a execução ocorrerá em uma barra externa para cima. Este é geralmente um bom setup de trade de reversão e é devido aos compradores fortes e não apenas aos traders de lateralidade ansiosos entrando e saindo rapidamente em pânico, uma vez que perceberam que cometeram o erro de comprar perto da máxima de uma barra externa em uma lateralidade. Então, se nós temos, ó, deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo que isso é interessante. Ó, aqui, por exemplo, vamos achar aqui, eu não tenho a linha ainda, nessa barra eu tenho uma tendência, deixa eu ver se eu tenho. Ó, aqui, e o projeto aqui. Eu vou forçar um pouquinho, tá? Lógico que a mínima tá aqui, mas vamos supor que aconteceu isso aqui, ó. E eu quero comprar, ó, aqui. Aí, ó, deu uma outside aqui. Nesse contexto, eu tô baixo na lateralidade, tô baixo no canal de alto, tá? É uma boa compra. Se ela estiver nos extremos, for acionado e através de uma outside bar. Então, é um bom setup. Outro bom setup, ó, visualmente já bati o olho aqui, já vi. Vender nele. Bandeira de baixa em forma de topo duplo. Ó, bandeira de baixa, topo duplo. Ó, uma outside bar, aí ó, foi uma boa venda. Porque nada mais é do que um engolfo. Na análise técnica clássica, é um engolfo. Para quem viu o meu quadro, eu já postei lá no grupo do Telegram. Quem estiver assistindo aí, não viu o Telegram ainda, tá lá. É o engolfo. O engolfo, ele geralmente ele é uma reversão de duas barras. Ele tem que fazer desse jeitinho aqui, ó. Ele tem que ultrapassar o corpo, ultrapassa esse aqui e aqui ultrapassa embaixo, ó. E entra naquele caso que ele falou lá, né, dos compradores pulando fora pensando que compraram alto na lateralidade, né? Se você vê lá a outra parte, né, considerar como topo da lateralidade. Sim, é o cara que comprou a 59. Ele vê a loucura que ele fez, aí aqui ele vai ter que estopar. Olha que operação linda. Operação linda, top. Pra vocês verem que price action, como que é espetacular. Nós vamos achando mais exemplos, vamos mostrando. Daqui a pouco também aí começa os gráficos, vai ter mais exemplos. Mas olha que interessante. Se uma barra externa está no meio de uma lateralidade, ela não faz sentido e não deve ser usada para gerar operações. É até o contrário. Se você tiver numa lateralidade estreita e me surge uma barra externa no meio dela, aposta em contra. Isso aí está no curso grande até que eu ensinei o pessoal. A menos que seja seguido por uma pequena barra próxima, máxima ou mínima da barra externa, configurando uma contra-aposta, ou seja, uma small bar no extremo. Gente, isso aqui é tão importante que, ó, vamos pegar uma lateralidade estreita. Você está nessa lateralidade estreita, ó. Não, vamos achar uma mais horizontal. Aqui. Aqui você já está numa lateralidade ou arame farpado, ó. Note que não gerou operação nela. Beleza, não foi nem acionada. Mas caso fosse acionada, eu não lembro esses dias agora por último, eu lembro dos dias para trás. Aqui, ó, vou pegar essa lateralidade prolongada. Ó, essa lateralidade estreita, arame farpado. Aqui tem uma outside, ó, já tem uma aqui, 67. Olha o que gerou na 68, outra outside. Então, se você comprou, por exemplo, a 67, a na hora que rompeu, uma outside, olha lá, apostaram contra. Em lateralidade, isso é um trade de ordem limitada. Aqui de novo, ó. Olha a queda dessa aqui, ó, estamos em tendência de alta. Outside bar numa lateralidade, no arame farpado. Olha lá o que eles fazem. Apostam contra. Eles compram ela para o mercado subir. Outra outside, mas não foi acionada.
Mas olha para vocês verem quando é acionada. Aqui está o exemplo ó, que eu queria mostrar. Em uma lateralidade, a outside bar ela não serve para nada, serve para armadilhar o sujeito. Até aqui, ó, lateralidade. E olha que não é em vão, hein? Que eu estou explicando para vocês. Só isso aqui já gera trade, ó. Outside bar. Olha o que fizeram no fundo dela. Ela está numa lateralidade. Apostaram contra. Olha onde vieram buscar. A abertura dela. Então, o sujeito que apostou contra, olha lá, ó, ganhou 5 pontos. Por causa da amplitude ali naquele momento estava pequeno. Ou seja, outside bar em lateralidade, em arame farpado, em TTR, que é lateralidade estreita, ela pode ser armadilha se você apostar nos seus extremos. Se você quer entrar, espere uma small bar, né? Que esteja no topo ou no fundo da barra. Uma barra externa e uma lateralidade apenas reafirma que todos já sabem que ambos os lados estão equilibrados e ambos venderão perto do topo da lateralidade e comprarão perto do fundo. Computador que faz isso, né? Mas a gente tem que ter contexto ali, ou, lógico, se você estiver disposto a estruturar a operação, se der errado, que às vezes também pode romper contra você, arame farpado, você pode apostar contra outside bar, arame farpado e TTR. Se em vez disso o mercado romper outra direção, apenas deixe-o ir e procure apostar contra em uma falha de rompimento de barra externa, o que geralmente ocorre dentro de algumas barras. Caso contrário, apenas espere uma correção, falha da falha, o rompimento e correção, aí você entra e na operação, beleza? Se a barra após a barra externa for uma barra interna, então esse é um padrão de IOI e pode ser, né, um setup para uma entrada na direção do rompimento da barra interna, né, a barra interna que te interessa. No entanto, só aceite a entrada se houver um motivo para acreditar que o mercado pode se mover longe o suficiente para atingir o alvo de lucro. Por exemplo, se uma IOI estiver uma nova máxima de swing e um rompimento para baixo pode ser uma boa venda, pois é provável que seja uma segunda entrada, a mínima da barra externa provavelmente será a primeira entrada. Se for um arame farpado, especialmente se uma barra interna for grande e no centro da barra externa, geralmente é melhor esperar um setup mais forte. Então, gente, tudo depende de configuração, né? Para não fazer burrada ali e se armadilhar. Quando uma barra externa for a favor da tendência, ocorre na primeira perna de uma reversão de tendência e a tendência anterior foi forte, ela funciona como uma barra de tendência forte e não como um tipo de lateralidade. Então, você está numa tendência, é a primeira perna e ela acontece ali, ela é a favor da tendência, não é uma lateralidade. Acabamos de falar, lateralidade é se ela estiver no meio já do arame farpado ou TTR. Agora, se tiver numa perna forte, e principalmente se for, né, a primeira perna ali, ela serve como entrada porque significa que está forte, tá forte. Geralmente leva duas pernas após a barra externa, porque a barra externa é uma tentativa de entrada a favor da tendência que falhou. Todos de repente concordam que na nova direção, sobre a nova direção, e portanto o movimento terá tanto momento e se estenderá tanto que provavelmente será testado após a correção, criando uma segunda perna. A barra externa atuará como início da tendência, em vez do extremo vigente da velha tendência. Deixa eu tentar achar um exemplos aqui para exemplificar melhor essa leitura. Nós vimos no gráfico agora há pouco que ele tinha mostrado. Aqui, por exemplo, ó, você pega ó, uma grande outside bar igual essa. Ó. Ela significou mais uma reversão da tendência e o início de uma nova tendência. Ó, nesse contexto aqui. Significou o início de uma nova tendência. Agora, quando ela já ocorre no meio de uma queda, olha aqui, ó, nessa queda caindo. Olha lá, é normal vir testar o começo dela, ó, porque ela foi grande, né? Foi meio que climática. É normal, mas não quer dizer que reverteu, não. Olha lá, o mercado continuou. Mesma coisa aqui.
Você ainda está na tendência. Partiu da média móvel. Olha lá. Quem vendeu aqui conseguiu a projeção dela, conseguiu a projeção dessa lateralidade inteira para baixo. Vamos ver aqui o exemplo que ele dá. Então, ó, por exemplo, se o início de uma barra acionar uma venda de L1 ou L2 e um rally abaixo, mas no final da barra, a barra se tornou uma barra externa de alta que acionou os stops de proteção dos vendidos e em seguida fechou em sua máxima, esta barra terá formado uma mínima mais alta em uma nova alta. Essa falha coloca todos de acordo que a nova tendência forte e que todos concordem, a primeira perna para cima provavelmente atingirá um teste de forma de uma segunda perna para cima. Essa falha, e não a mínima da baixa atual, é o início de uma perna para cima. Então, deve haver duas pernas para cima a partir daqui. Isso aparecerá com 3 ou mais pernas no gráfico, mas funcionalmente são duas pernas para cima a partir da mínima da barra externa, que é o ponto que ficou claro que os compradores tomaram o controle. Então, ó, é dentro desse que nós acabamos de ver aqui. Nós vimos uma gigante aqui, ó. Ela já foi a primeira perna, né? Pelo que está escrito ali, ó. Ela não seria a terceira depois dela, seria ela a primeira já. Nós estávamos numa queda, aqui reverteu totalmente com uma outside bar desse tamanho. Então, nisso, já coloca o mercado no modo sempre comprado. De novo, né? Aqui estava sempre vendido. E você espera uma segunda, ela já é a primeira perna, você espera uma segunda perna. Só que veja que dentro desse movimento, olha lá, primeira perna, segunda, ou aqui foi a primeira, aqui foi a segunda. No caso aqui ainda fez a terceira formando a cunha. Então a outside bar, quando ela está no extremo, ela pode ó, simplesmente reverter o mercado. É que eu não tenho, eu quero achar outro exemplo aqui. Que vai estar nos extremos, ó, nos pontos de inflexão. Aqui, outside bar aqui, ó. Olha a outside bar. Vamos lá, vamos reler aqui de novo? Então, essa falha, e não a mínima da baixa atual, o início de uma perna para cima, então deve haver duas pernas para cima a partir daqui. Isso aparecerá como 3 pernas para cima no gráfico, mas funcionalmente são duas para cima a partir da mínima da barra externa, que é o ponto onde os compradores tomaram o controle. Então seria aqui, ó, aqui começaria a primeira perna, funcionalmente, porque aqui compradores tomaram o controle. Aí depois veio a segunda perna. Lógico que funcionalmente, né? Lógico que aqui, ó, primeira e segunda, terceira. Teve 3 pernas para cima. Mas funcionalmente, vocês viram que aqui já é a primeira perna da reversão. Aqui houve uma reversão. É o outro exemplo grandão lá que eu mostrei. Funcionalmente, então, ali já começaria a primeira perna da subida. Ó. Primeira, segunda. Aqui então acabou que deu mais uma bandeirinha, subiu mais um pouquinho e depois caiu. Mas funcionalmente aqui é a primeira perna. Quando você tem essa outside bar aí. Tá acabando, gente. Resistência aí. Aguentem firme que tá acabando. Por que o movimento costuma ser forte? A L1 atraiu velhos vendedores a vender. E em seguida a barra de entrada reverte rapidamente para uma barra externa para cima, armadilhando os vendedores dentro e armadilhando os compradores fora. Invariavelmente, o mercado tenderá a subir bastante por muito mais barras, à medida que todos percebem que o mercado foi revertido e estão tentando descobrir como se posicionar. Os vendedores estão esperando uma queda para que possam sair com uma perda menor e os compradores querem a mesma queda para que possam se comprar com risco limitado, ou seja, com preço melhor. Por isso que a outside é boa, nesse sentido. Vocês entenderam visualmente? O mercado está caindo, então eles estão vendendo. Aí dá uma outside, ó, o mercado está caindo.
O pessoal está vendendo, vendeu L1 aqui, vendeu fechamentos. Aí surge uma barra dessa, outside aqui, ó, armadilhou vendedores que terão que estopar. Compradores ficaram, só que compradores ainda não entraram. Então eles ficaram armadilhados para fora. E vendedores que estão vendidos estão armadilhados para dentro. Ambos vão ter que comprar, vendedor para sair e comprador para entrar, né? Se ambos estão armadilhados, cada um numa posição, certo? Ficou complexo? Quer que eu explique melhor? Armadilhado fora, armadilhado dentro, tem um texto só disso nos livros. O vendedor está armadilhado porque ele está vendido. Aí volta isso tudo. Ele está armadilhado dentro da operação. E comprador quer comprar. Só que aí dá uma barrona assim, ele está armadilhado lá de fora. Espera uma correção e entra, ele, o comprador. E o vendedor quer levar menos prejuízo possível, espera uma correção para sair. Se essa correção não vier, aí ó, o que que gera? Essa pancada para cima. E se vier também, vindo ou não vindo, né? Vai servir para ambos os lados se ajustarem da melhor forma. Um trader de price action inteligente estará ciente dessa possibilidade no início e se ele estiver procurando por um movimento de duas pernas estendidos acima, ele observará a primeira L1 e cuidadosamente antecipará a sua falha. Ele colocará ordens de entrada logo acima da máxima da barra anterior, mesmo que isso signifique entrar em uma barra externa para cima, especialmente se for uma barra de entrada para os vendedores. Dentro do contexto aqui, ó, eles vão colocar ou a ordem acima aqui, ou vai esperar a primeira L1, ver se vai falhar para comprar, né, compradores. Os vendedores também acaba que tem que sair. Aí, ó, explica por que deu esse movimento aqui de alta. Os dois lados tiveram que, ó, né, um para entrar e o outro para sair, conforme eu expliquei anteriormente aí. Ele colocará ordens logo acima, tal, já li tudo, né? Beleza. A coisa mais importante para se lembrar de barras externas é que sempre que um trader não tiver certeza do que fazer, a melhor decisão é aguardar o desenvolvimento de mais price action. Ou seja, nós lemos um monte de coisa aqui, tem coisa que tem gente que entendeu patavinas, tem gente que vai entender isso ao longo do tempo. Lógico que tem gente que está mais avançado que eu, que poderia até estar me ajudando aí e fazer o pessoal entender melhor ainda. Cada um está num grau de conhecimento. Mas a moral da história está aqui no finalzinho. Se você não souber e não tiver certeza sobre o que fazer, a melhor decisão é esperar mais price action. Coisa linda, né? Na dúvida, não faça nada, não tome iniciativa. Gente, alguma dúvida até aqui? Rigorosamente terminado no horário? Tranquilo. Então, beleza. Quem estiver assistindo depois, deixa o like, se inscreve no canal, entra no nosso Telegram amanhã, 9 horas da manhã, 8h55. Estaremos juntos aí no mercado. Forte abraço a todos, até a próxima.